Gênesis, capítulo 37. Cantor Esté, a terceira vez, né? Aqui. Eu vou chegar lá, viu? Depois você me passa o segredo aí, viu? A unção da permanência. Eu tenho dito que o segredo do ministério, irmã Esté, não está relacionado a quantos lugares você foi, e sim quantas vezes você foi no mesmo lugar. Então, Deus tem te dado esta graça, que Deus continue lhe abençoando. Gênesis 37, versículo 5, se posso ler, diga amém. Amém. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Versículo 9. Teve José ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos. Eu vou ler de novo, permita-me o verso 5. Preste muita atenção no que estamos lendo. Teve José um sonho, diga um sonho, e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 9. Teve José ainda outro sonho, diga outro sonho. Teve José outro sonho e o referiu aos seus irmãos. E você diz amém. Antes de tomar o seu assento, procure o crente mais pentecostal do seu lado. Se não for pentecostal, deixa ele quieto que é melhor. Mas se ele for pentecostal, diga assim: não pare de sonhar. Procura um mais pentecostal do que esse aí, diga: não pare de sonhar. Continue sonhando. Continue sonhando. Continue sonhando. Continue sonhando. Continue sonhando. Se assente glorificando a Deus até ficar rouco. A história de José é uma das histórias mais empolgantes, uma das histórias mais alucinantes do Antigo Testamento. A história de José é uma das biografias mais emblemáticas da Bíblia Sagrada. E você sabe um tanto quanto eu, que todas as vezes que falamos de José, logo falamos de sonhos. É impossível falar de José sem falar de sonhos. É interessante que há um outro personagem na Bíblia, no Novo Testamento, pai adotivo de Jesus, também chamado José, com quem Deus costumava falar em sonhos. Para falar com Isabel sobre o nascimento de João Batista, Deus mandou um anjo. E João Batista duvidou. Para falar com Maria, a virgem, sobre o nascimento de Jesus, Deus também mandou um anjo. E Maria questionou. Mas para falar com José, Deus lhe deu um sonho. E ele creu. Bem-aventurados são aqueles com quem Deus fala em sonhos. É necessário muita sensibilidade espiritual para receber mensagens da parte de Deus em sonhos. Mas quando nós falamos de José, geralmente se fala de sonhos.
José na Bíblia é conhecido pelos seus. Mas a primeira informação que nós temos na Bíblia sobre José, pasme os senhores, ele não está sonhando. A primeira informação que nós temos na vida de José, no capítulo 37, versículo 2, diz que tendo José 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Apacentar os rebanhos era um trabalho, era uma tarefa, era uma atividade. De maneira que José não surge na história sonhando. José surge na história trabalhando. Se você ler a história de José, José trabalha no verso 2 e sonha no verso 5. Porque o único lugar onde sonho vem antes de trabalho é no dicionário. Porque trabalho começa com T e sonho começa com S. Então, no dicionário, primeiro vem o sonho, depois trabalho. Mas na vida, Deus só dá sonho para quem trabalha. José não surge na história sonhando. José surge na história trabalhando. Porque quem não trabalha, não pode sonhar. Deus não dá sonho para preguiçoso. Deus só dá sonho para quem tem disposição para se levantar e correr atrás dos seus sonhos. Quantos estão dispostos a trabalhar pelos seus sonhos? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. E nessa atividade de José, de apacentar os rebanhos juntamente com seus irmãos, o texto diz que ele trazia notícias más de seus irmãos para o seu pai. A Bíblia diz que era Jacó quem exigia que José trouxesse essas notícias. E José trazia. Infelizmente, as notícias não eram boas. As notícias eram más. E o texto diz que Jacó o amava mais, o admirava mais, ele tinha mais proximidade, intimidade, afeição, do que a todos os seus outros filhos, porque José era o filho da sua velhice. A expressão filho da velhice não quer dizer que José era o caçula. O caçula era Benjamim. A expressão no Antigo Testamento, filho da minha velhice, significa o filho com quem o pai sabia que podia contar na sua velhice. Numa família grande, sempre tem um filho que vai ficar mais perto dos pais na sua velhice. Por isso o texto diz que Jacó o amava mais, o admirava mais, porque o velho Jacó podia contar com José na sua velhice, razão pela qual é chamado de o filho da sua velhice. De maneira que quando o texto diz que Jacó o amava mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, o texto diz que ele resolve demonstrar este amor, esse afeto, fazendo uma túnica talar, ou seja, que ia até o calcanhar, colorida e de mangas compridas. E o texto diz que ele dá de presente para José. A túnica talar de mangas compridas era a túnica da primogenitura, era a túnica da liderança, era a túnica da supervisão e era a túnica da administração. Ninguém saía ao campo para trabalhar com uma túnica de manga comprida. A túnica do campo era a túnica de manga curta. Quem tinha túnica de manga comprida, mandava. Quem tinha túnica de manga comprida, liderava. Quem tinha túnica de manga comprida, administrava. Deus está escolhendo alguns dos filhos aqui esta noite para lhes dar uma túnica de manga comprida. E o texto diz que quando os seus irmãos viram através da túnica que o pai o amava, odiaram-no,
Eu vou repetir isso aqui. Vendo os seus irmãos que o seu pai o amava, odiaram-no. Quantos querem ser amados pelo pai aqui? Levante a mão. Prepare-se para ser odiado por alguns dos seus próprios irmãos. É claro que irmão aqui que eu estou falando não é de sangue. Irmão no sentido de comunidade. Todos aqueles que são amados pelo pai, muitas vezes serão odiados pelos seus irmãos. José é amado pelo pai, porém odiado pelos seus. Ele é odiado pelos seus irmãos, mas ele é amado pelo seu. Quem é que ama José? Quem é que odeia José? Quem ama e quem odeia? Aí eu te pergunto, quem é que dava comida para José comer, o pai ou o irmão? Quem dava roupa, o pai ou o irmão? Sandália, o pai ou o irmão? Material da escola, o pai ou o irmão? Então não se preocupe se tem um irmão que te odeia. Quem te odeia não paga as tuas contas, mas o teu pai que te ama te dá roupa para vestir, calçado para calçar, comida para comer. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. José é amado pelo pai, porém odiado pelos seus irmãos. E o texto diz que os irmãos de José o odeiam. Coloca lá na tela, no versículo 4. Os irmãos de José o odeiam no versículo. Em que versículo Deus dá o sonho para José? Então quer dizer que antes de José sonhar, os seus irmãos já o odiavam. A pergunta é, se José ainda não tinha sonhado, por que os irmãos o odiavam? Por causa da túnica. Aí eu te pergunto, o que é maior, a túnica ou o sonho? Tem alguém aí? O que é maior, a túnica ou o sonho? O que é mais especial, a túnica ou o sonho? Tem mais valor no mundo espiritual, a túnica ou o sonho? Quem te odeia por causa da túnica, nem sabe que Deus ainda vai te dar coisas maiores. Eu vou repetir para ver se você aumenta glória. Quem te odeia por causa da túnica, nem sabe que a túnica é só o começo do que Deus fará na sua vida. Deus ainda tem coisas maiores para te dar. Quem entende essa palavra, levante a mão e dê um bravo de glória a Deus. Deixa brigarem pela túnica. Deixa te odiarem pela túnica. Deus está preparando coisas maiores. Eles odeiam José por causa da túnica, mas eles não sabiam que Deus ainda daria para José o sonho. E o texto diz que quando Deus deu um sonho para José, José relata este sonho aos seus irmãos. Ele diz: peço-vos, rogo-vos, que ouçam este sonho que eu tive. Alguém vai dizer, pastor Adson, que o erro de José foi contar o sonho. Só que se você ler a história de José, você vai descobrir que o problema nunca foi contar o sonho. A Bíblia diz que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, sim ou não? Eles contaram o sonho? Contaram. O copeiro e o padeiro tiveram na prisão um sonho e contaram o sonho. Para quem? Para José. Faraó teve um sonho, sim ou não? Ele contou o sonho? Contou para quem? Percebeu que quando contavam para José não dava problema? Não entendi, pastor, vai entender agora. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho, contaram para José, não deu problema. Faraó teve um sonho, contou para José, também não deu problema. José teve um sonho, contou para os irmãos e deu problema. E aí você descobre que o problema não é contar o sonho, é para quem você conta o sonho. Pastor, por que quando o copeiro e o padeiro contaram o seu sonho para José, não deu problema? Porque era um sonhador
contando o seu sonho para outro sonhador. Por que quando o faraó teve um sonho e contou para José, não deu problema, deu solução? Porque era um sonhador contando o seu sonho para outro sonhador. E sonhador não tem inveja de sonhador. Vou repetir, sonhador não tem inveja de sonhador. Sonhador não persegue sonhador. Sonhador não se levanta contra sonhador. Dê um toque nesse sonhador do teu lado e diga assim: eu não tenho inveja do teu sonho, porque se Deus cumpriu o teu, Ele também vai cumprir o meu. Deixa eu ver se aqui tem 2 sonhadores. Levante a mão. Se aqui só tiver 2, o primeiro sou eu. Cadê o segundo sonhador? Levante a mão e dê um bravo de glória a Deus. Agora, o problema de José foi que ele contou o sonho para quem não tinha sonhos. Diga para o seu vizinho: não conte os seus sonhos para quem não tem sonhos. Diga: só conte os seus sonhos para quem tem sonhos. Você reparou que na história do José, ele passou por algumas casas. Na casa dos irmãos, José não se deu bem. Ele foi parar na cisterna. Na casa de Potifar, José também não se deu bem. Foi parar na prisão. Mas na prisão, José se deu bem. Foi parar no palácio. E no palácio, José se deu bem. Virou governador. A pergunta é: por que José não se deu bem na casa dos irmãos e na casa de Potifar? Porém se deu bem na casa da prisão e na casa do faraó? Simples. Na casa dos irmãos não tinha sonhador. Na casa de Potifar também não tinha sonhador. Mas lá na casa da prisão tinha 2 sonhadores. Lá no palácio de Faraó também tinha um sonhador. E daí, pastor, sonhador só dá certo em ambientes que também tem sonhadores. Eu vou dizer de novo: sonhador só se dá bem com sonhador. Dê um toque nesse crente do teu lado e diga assim: Deus está levantando pessoas para sonhar do teu lado. Diga: Deus vai te arrancar de ambientes que não tem sonhadores. Deus vai te arrancar de grupos de WhatsApp que não tem sonhadores. Deus vai te arrancar de relacionamentos que não tem sonhadores. Deus vai te arrancar de lugares que não tem sonhadores. Pastor, todo lugar que o senhor vai, o senhor é bem recebido? Não. Todo lugar que o senhor prega, o povo fica em pé, pula? Não. Por quê? Porque sonhador só se dá bem com sonhador. Deixa eu ver se tem sonhadores aqui nesta noite. Levante a mão e dê um bravo de glória a Deus. Sonhador só se dá bem com sonhador. O problema de José foi que ele contou o sonho para quem não tinha sonhos. E ele disse: sonhei que atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou. Diga forte: eis. Bate no peito assim: que o meu feixe se levantou. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Não foi José que levantou o seu feixe. O texto diz que foi o feixe que se levantou sozinho. Porque na vida de quem tem sonho, sucesso não é forçado. Na vida de quem tem sonho, sucesso é natural. Não precisa levantar teu feixe. Na hora certa, teu feixe vai se levantar. Deixa eu ver quem está entendendo a linguagem do Espírito Santo aqui nesta noite. Não precisa forçar a porta. Não precisa forçar as coisas. Se Deus tem promessa contigo, na hora certa as coisas irão acontecer. Seu feixe vai se levantar. Qual a
quando sou eu que levanto o meu feixe, e de quando é Deus que levanta o meu feixe. Qual a diferença? Está no texto. Eis que o meu feixe, alguém vai pegar e vai dar glória, se levantou e ficou em pé. Quando sou eu que levanto, levanta hoje, derruba amanhã. Quando sou eu que abro a porta, ela abre hoje, mas alguém fecha amanhã. Mas se foi Deus que levantou teu feixe vai ficar de pé. Se foi Deus quem te levantou, você vai ficar de pé. Dê um toque nesse crente que está do teu lado, à tua direita e à tua esquerda, e diga assim: se foi Deus quem te levantou, inveja não te derruba, macumba não te derruba, fofoca não te derruba, mentira não te derruba. Levante a mão que eu estou profetizando. Se foi Deus quem abriu a porta, não tem capeta que fecha. Se foi Deus quem levantou seu feixe vai ficar de pé. Tudo que é Deus quem faz tem a marca da durabilidade. Aí o texto diz: eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes se inclinaram perante o meu. Porque na vida de quem tem sonho, o sucesso é natural e o reconhecimento das pessoas também. Não precisa exigir que os outros reconheçam. Na vida de quem tem sonho, o sucesso é natural e o reconhecimento também. Aí o texto diz que depois que José contou o sonho, os seus irmãos o odiaram. Eles já odiaram por causa da túnica. Depois que José contou o sonho, eles odiaram ainda mais. E o texto diz que disseram os seus irmãos: então de zombaria reinará sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E o texto diz: e com isto, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E aí vem o verso 9: e teve José. Eu pergunto e você responde. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Quando José contou o sonho, os irmãos creram, o odiaram, zombaram, riram, ridicularizaram, perseguiram, se levantaram contra. E o que José fez? Continuou sonhando. Diga para alguém do seu lado assim: não é porque alguém não crê no teu sonho que você vai parar de sonhar. Eu vim do estado de São Paulo, em Aracaju, para dizer para alguém que eu não sei quem é: deixa quem quiser rir, rir. Deixa quem quiser zombar, zombar. Até porque sonho que a gente sonha e as pessoas não riem é porque não é grande. Eu vou dizer de novo: sonho que a gente conta e as pessoas não zombam é porque não é grande. Deus me trouxe aqui para te dizer: deixa zombarem, deixa te odiarem, deixa perseguirem, continue sonhando. Continue sonhando. Toque em 7 pessoas e diga: continue sonhando. Apesar da inveja, continue sonhando. Apesar da dor, continue sonhando. Apesar da perseguição, continue sonhando. Apesar do ódio, continue sonhando. Apesar da palavra contrária, continue sonhando. Alguém não acredita, continue sonhando. Não é porque teu irmão não crê que você vai parar de sonhar. Sonhe outro sonho. Sonhe outro sonho. Sonhe outro sonho. Agora, o que mais me chama a atenção não é nem o fato dele ter sonhado outro sonho, pastor Edson. O que mais me chama a atenção
é o outro sonho. Porque o primeiro sonho de José, ele sonhou com feixes no campo. Diga forte, feixes no campo. Os irmãos ouviram o sonho dos feixes. Quem me ouve, diga amém. Os irmãos ouviram o sonho dos feixes, não creram, zombaram, riram e odiaram. Aí José teve um outro sonho. Olha o outro sonho. Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Não entendi, pastor, vai entender agora. Eles não creram no sonho dos feixes. José foi lá e sonhou com as estrelas. Quem não gostou de ouvir o teu sonho dos feixes, vai ter que te ouvir contar o sonho das estrelas. Aí eu pergunto, feixe fica no alto ou embaixo? Estrela fica embaixo ou no alto? Além dele não parar de sonhar, ele ainda sonhou mais. Eu vim pregar para alguém aqui esta noite, que além de não parar de sonhar, vai a partir de hoje sonhar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Prepare-se para sonhar com coisas maiores. Quem não creu no sonho dos feixes, vai ter que ouvir o sonho das estrelas. Aí ele diz, sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí o texto diz que os seus irmãos tanto mais o odiavam. Espera aí. Quando José conta o primeiro sonho, eles odiaram, sim ou não? Quando José conta o segundo sonho, eles odiaram ainda mais, sim ou não? Sabeis por quê? Porque eles ficaram tão preocupados com José que esqueceram deles. Infelizmente, existem pessoas que estão mais preocupadas com o teu fracasso do que com o seu próprio sucesso. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Os irmãos de José não perceberam que eles também faziam parte do sonho. Se não percebam, no primeiro sonho de José, os irmãos de José são representados por feixes no campo. Mas no segundo sonho de José, os irmãos de José são representados por estrelas no céu. Não entendi, pastor? Lá vai. No primeiro sonho, os irmãos de José estão embaixo com José. Mas no segundo sonho, os irmãos de José estão em cima com José. Deus estava dizendo, José, eu vou te levantar, mas não vou deixar seus irmãos para trás. À medida que eu te levanto, levanta os teus irmãos também. À medida que eu te projeto os teus irmãos também. À medida que eu te abençoo os teus irmãos também. À medida que eu te prospero, eu prospero quem está perto de você também. Segure na mão desse crente que está perto de você aí do seu lado e diga assim, meu irmão, não tenha inveja de mim. Não tenha ciúmes de mim. Diga, ore por mim, invista em mim, acredite em mim, porque se eu subir, tu sobe também. Se eu crescer, tu cresce também. Se Deus me levantar, levanta você também. Se Deus me projetar, projeta você também. Se Deus me prosperar,
prospera você também. Deus me trouxe aqui para profetizar para quem trouxe glória. À medida que Deus levanta teu irmão, levanta você também, projeta você também, prospera você também. Quem crê que Deus vai te levantar? Ei, se eu fosse você, a partir de hoje, eu colava com quem tem sonho. Porque toda vez que Deus levanta um sonhador, Deus levanta quem está perto dele também. Veja se não faz sentido. Em uma época em que não havia o crime de nepotismo, você acha que José ia virar governador do Egito e não ia sobrar uma secretariazinha para os irmãos? Naquela época não tinha nenhum problema. Hoje tem a lei do nepotismo, não pode, tá certo. Mas naquela época não. Você acha que José ia se tornar o governador do Egito e não ia sobrar uns cargos no governo para os seus irmãos? Deus está dizendo: José, vou te levantar, mas vou levantar teus irmãos também. Por que então os irmãos de José não governaram com José? Porque quem não acredita no teu sonho embaixo, não pode governar contigo em cima. Se eles tivessem acreditado, teriam sido projetados com José. Mas não creram, não entenderam e venderam. Aí Deus então diz: eu vou deixar vocês para trás e vou levantar ele sozinho, porque só tem direito de governar contigo em cima quem esteve contigo embaixo. Levante a mão que eu estou profetizando. Quem comeu arroz com farinha contigo embaixo, vai comer picanha e Coca-Cola contigo em cima. Levante a mão que eu estou profetizando. Quem acreditou no teu sonho dos feixes, vai viver o sonho das estrelas. Quem crê, abra a boca e dê um brabo de glória a Deus. Vai governar contigo. No primeiro sonho de José, José sonhou com feixes no campo. José sonhou com o quê? Diga forte: coisa de baixo. Mas no segundo sonho de José, José sonhou com estrelas no céu. Diga forte: coisa de cima. Qual é a mensagem, pastor? Lá vai. Quando Deus dá o primeiro sonho para José, mostrando a ele coisas de baixo, e o segundo sonho mostrando a ele coisas de cima, Deus estava dizendo: José, você pode até começar por baixo, mas você vai terminar por cima. Quem não cata feixe embaixo, não pode brilhar como estrela em cima. Deus estava dizendo: José, você vai se tornar o governador do Egito, mas a primeira coisa que você vai governar no Egito é uma casa. Por que primeiro a casa e depois a nação? Porque quem não sabe governar uma casa, não vai saber governar uma nação. Tem gente querendo governar o Egito, governa nem a casa. Tem gente querendo ter sucesso no Egito, tem sucesso nem em casa. Ei, sonho começa em casa, ministério começa em casa, testemunho começa em casa, governo começa em casa. Quem está entendendo essa palavra? José, você vai chegar lá em cima, mas você vai começar por baixo. Você pode até começar por baixo, mas você vai chegar lá em cima. O primeiro sonho do José, José sonhou com feixes no campo, coisa possível. Mas o segundo sonho do José,
José sonhou com o sol, com a lua e com 11 estrelas. Coisa impossível. Como assim impossível, pastor? Lá vai. Se você sair ali fora agora e você olhar para o céu, você vai ver a lua e as estrelas, mas você não vai ver o sol. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Se você sair amanhã de manhã ali fora e olhar para o céu, você vai ver o sol, mas você não vai ver nem a lua e nem as estrelas. José está olhando para o mesmo céu e está vendo o sol, a lua e as estrelas. Deus está dizendo: para de sonhar só com aquilo que é possível e comece a sonhar com as coisas impossíveis. O sol é o céu do dia, a lua e as estrelas é o céu da noite. Deus está misturando o céu do dia com o céu da noite para dizer: para realizar o teu sonho, eu faço o possível e o impossível. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que tem mão para levantar e tem glória a Deus para dar bem forte esta noite, para cumprir a promessa que Ele te fez. Ele vai fazer o possível e o impossível. Para cumprir o sonho que Ele te deu, Ele vai fazer o possível e o impossível. Ei, para de sonhar com coisa pequena e comece a sonhar com coisas grandes. Pare de sonhar com coisas normais e comece a sonhar com coisas sobrenaturais. Para de sonhar somente com aquilo que é trivial, que é ordinário, que é normal, que é possível, e comece a sonhar com o sol, a lua e as estrelas. O sol, a lua e as estrelas. O sol e a lua e as estrelas. Deixa eu ver quem vai começar a sonhar com o impossível, acreditar no impossível, buscar no impossível. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que tem glória a Deus para dar: nem que Ele tenha que fazer o impossível, mas Ele vai cumprir o que Ele te prometeu. Nem que Ele tenha que fazer o impossível, Ele vai abrir aquela porta. Nem que Ele tenha que fazer o impossível, Ele vai curar aquela enfermidade. Nem que Ele tenha que fazer o impossível, Ele vai te promover, Ele vai te abençoar. Deus me trouxe aqui para te dizer: acredite, o teu Deus é o Deus do impossível. Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Primeiro sonho, coisa possível. Segundo sonho, sol, lua, estrelas, coisa impossível. Primeiro sonho, José sonhou com feixes no campo. Diga forte: coisa da terra. Mas no segundo sonho, José sonhou com sol, lua e estrelas, coisa do céu. Sabe qual o problema da nossa geração? É que a gente não está mais sonhando com as coisas do céu. Nós estamos sonhando só com as coisas da terra. Carro, coisa da terra. Casa, coisa da terra. Apartamento, coisa da terra. Faculdade, muito bom, mas é coisa da terra. Diploma, maravilha, tenho orgulho de você, mas é coisa da terra. Viagens nacionais e internacionais é muito bom, mas é coisa da terra. Deus me trouxe aqui para te dizer: comece a sonhar também com as coisas do céu. Batismo com o Espírito Santo, coisa do céu. Cura divina, coisa do céu. Porção dobrada, coisa do céu. Deixa eu ver quem ainda sonha com as coisas do céu. Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Nesta noite eu não ouvi dizer: receba carro, receba casa, receba emprego, receba dinheiro. Isso é coisa da terra. Eu vim dizer: receba as coisas do céu. Receba as coisas do céu.
José sonhou com coisa da terra, mas também sonhou com as coisas do céu. E o texto diz que os seus irmãos o odiaram ainda mais. E o texto diz que um belo dia, os irmãos estavam no campo, lá vem José, e eles o viram de longe. E a partir de então, os irmãos do José têm 2 problemas com José. Quantos problemas? Quantos problemas? Número 1, a túnica. Número 2, o sonho. Número 1. Número 2. Quando José chegou onde estavam os seus irmãos em Dotã, a primeira coisa que eles fizeram, no verso de número 20. Verso de número 23. Quando José chegou em Dotã, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica, rasgar a túnica e manchar a túnica. Aí um olhou para o outro olhou para um e disse: a questão da túnica está resolvida. A túnica arrancamos, rasgamos e sujamos. Mas e o sonho? O que é que a gente faz com o sonho? O sonho não dá para arrancar. O sonho não dá para rasgar. E o sonho não dá para sujar. Ei! Túnica é coisa da terra. O sonho é coisa do céu. E daí, pastor? E daí que o que é da terra dá para arrancar, dá para rasgar e dá para sujar. Mas aquilo que é do céu, que Deus colocou em você, ninguém arranca, ninguém rasga e ninguém suja. Levante a mão que eu estou profetizando. Aquilo que o homem te dá, o homem arranca, rasga e suja. Mas aquilo que Deus te dá, ninguém arranca, ninguém rasga e ninguém suja. Levante a mão porque eu estou profetizando. O sonho que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, a chamada que Deus te deu, a promessa que Deus te deu, ninguém arranca, ninguém rasga e ninguém suja. Porque não está no mundo físico, está no mundo espiritual. Ninguém rasga o que Deus te deu, ninguém arranca o que Deus te deu e ninguém suja o que Deus te deu. A pergunta é: se não dá para arrancar o sonho, rasgar o sonho e sujar o sonho, como é que a gente faz então para resolver o problema do sonho? Aí um deles teve uma ideia. Qual? Vamos vender o sonhador para o Egito. Porque vendendo o sonhador, a gente acaba com o sonho. Como assim vendendo o sonhador a gente acaba com o sonho? Olhe para cá. Como foi que os irmãos de José interpretaram o sonho? Reinarás sobre nós. Reinar sobre os irmãos de José significa tornar-se rei de Israel. Alguém está entendendo? Os irmãos de José pensaram assim: esse menino vai se tornar rei de Israel. Esse garoto vai se transformar em governador de Israel. Então vamos vender para o Egito. E eu quero ver se ele vai virar governador de Israel. O que os irmãos de José não sabiam, o que os irmãos de José não sabiam, é que sonho de Deus não conhece fronteiras. O sonho que Deus te dá não conhece fronteiras. Eles pensaram assim: vamos vender José para o Egito,
E ele nunca vai se tornar governador de Israel. O que eles não sabiam é que sonho de Deus para se cumprir não depende da terra. Sonho de Deus para se cumprir depende da planta do pé do sonhador. Vou repetir para ver se você aumenta. Dá mais som aqui para mim, por favor. Levante a mão porque eu vou profetizar. O sonho de Deus para se cumprir não depende da terra, só depende da planta do pé do sonhador. Deus está dizendo: aonde você colocar a planta do teu pé, ali o sonho vai se cumprir. Não entendi, pastor? Vai entender agora e prepara para voar aqui nesta noite. Se José fica em Israel, ele se torna governador de Israel. Se ele vai para a Síria, ele se torna governador da Síria. Se ele vai para a Babilônia, se torna governador da Babilônia. Se ele vai para o Egito, ele se torna governador do Egito. Porque aonde colocar a planta do teu pé, ali a promessa vai cumprir. Ali o sonho vai se realizar. Fica de pé, minha voz acabou. Levante as suas mãos aos céus e diga: aonde eu colocar a planta do meu pé, o sonho vai se cumprir. O sonho vai se realizar. Diga: o segredo não está na terra, o segredo está na planta do meu pé. Pisa no chão aí, pisa. Agora toque nesse crente que está do teu lado. Segure a mão dele, segure a mão dela e diz: a partir de hoje, teu sonho não tem limites, teu sonho não tem fronteiras. Aonde você entrar, Deus vai colocar na palma da tua mão. Diga: aonde você colocar o pé, aonde você colocar a mão, Deus vai te dar por herança. Quem recebe essa palavra, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. A cantora vai louvar enquanto ela louva. Não pare de sonhar, não pare de sonhar, não pare de sonhar, não pare de sonhar.